Bom, conhecendo então agora uma outra ferramenta de administração de materiais, que é o desenho dos gráficos dente de serra. Existem 3 tipos de gráfico dente de serra. Aqui eu desenhei apenas um, porque ao explicar esse, eu vou transformar esse nos outros 2 tipos para ilustrar para vocês. Por que esse gráfico dente de serra tem esse nome? Por razões óbvias, né? Então a gente tem o formato aqui dos dentes de uma serra. Quais as informações que constam nesse gráfico? No eixo Y, nós temos a quantidade, que porventura nós adquirimos e está ali presente no nosso estoque, e com o passar dos dias, o que vai acontecer com essa quantidade? Vai diminuir porque a nossa organização está consumindo. No eixo Y, então, eu tenho o passar do tempo. Enquanto o tempo passa, o que acontece com a quantidade? Ela cai, porque o consumo está ocorrendo. Esse gráfico dente de serra, em especial, ele tem uma característica que eu não sei se vocês perceberam, mas vamos fazer as perguntas. Ele tem aqui contemplado algum estoque de segurança? Não. Eu tenho no meu estoque o que eu tenho, nada reservado para uma situação de contingência, emergência. Então, o que significa? Se a transportadora demorar para me entregar, eu fico na mão, concorda? Mas o que eu tenho simbolizado aqui? O que seria esse ponto que eu fiz o destaque aqui? Neste momento desse ponto, o que precisa ocorrer no meu estoque? O reabastecimento, né? A reposição. Então, o que acontece? O tempo passa e quando eu chego na quantidade 0, o meu fornecedor imediatamente tem que me entregar. Isso tem ou não tem carinha de just-in-time que nós vimos ontem? Relembrando o conceito de just-in-time de ontem. Just-in-time, no tempo certo. Então, assim, o fornecedor vai me entregar no momento necessário para o consumo. Só que aqui, eu não diria que isso é just-in-time ao pé da letra. Por quê? Se é para me entregar no momento que eu vou consumir, eu preciso ter estoque? Não. E aqui eu demonstro ter algum estoque. Esse estoque, vamos supor que esse tempo aqui seja em meses. Então, quando eu tenho esse nível máximo de estoque, eu tenho quantidade que vai durar quanto tempo? 2 meses. Então, não é, a entrega até que vai ser em just-in-time. Mas um just-in-time puro, eu não teria 2 meses de estoque. Eu teria um estoque menor e o meu fornecedor me entregaria mais constantemente, mais vezes. Eu teria um maior giro ou um menor giro de estoque ao trabalhar com just-in-time? Maior giro de estoque. Legal, lembraram bem o conceito de ontem. Então, assim, não é bem um just-in-time, mas é confiar no meu fornecedor. Eu estou confiando nele que ele vai me entregar no momento que a minha última caixa se esgotar e que ele não vai me deixar na mão. Em que momentos um gráfico dente de serra como esse funcionaria sem gerar problemas para as organizações? Quando eu tenho muita confiança no meu fornecedor, quando ele é muito sério e realmente cumpre o prometido, ou então quando esse fornecedor é tão pertinho da nossa empresa, da nossa organização, que é impossível ele atrasar, a não ser que ele mesmo não tenha em estoque para me atender. Mas se eu compro dele constantemente, ele como bom fornecedor também terá feito uma previsão de consumo e terá comprado antecipadamente os itens que ele já sabe que eu vou solicitar todos os meses. Então, esse tipo de gráfico eu posso chamar de um dente de serra normal. Ele não tem nenhuma característica a mais, nada assim que possa diferenciá-lo dos outros 2 tipos que nós já vamos conhecer. Então, o que acontece? Esse ponto aqui, a gente pode chamá-lo de ponto de reposição. É o momento que o meu estoque precisa ser reposto. Ponto de reposição. Mas aí é que está. Pergunto a vocês, o ponto de reposição é sinônimo de ponto de pedido? Ponto de pedido é o momento que eu tenho que, por exemplo, pegar o telefone e falar, ei, manda aí para mim, fazer o pedido. E aí uma outra pergunta, o ponto de pedido, ele coincide com um ponto de reposição? Pode ser que sim, se ele for pertinho de mim, assim que eu telefonar, 5 segundos depois ele me entrega. Mas geralmente os fornecedores demoram um certo tempo para entregar para os seus clientes. Então, em que momento eu deveria colocar o ponto de pedido? Não há uma regra fixa, depende. Quanto tempo ele demora para me entregar? E uma outra pergunta que eu preciso fazer. Nesse tempo que ele demora para me entregar, quantos itens eu consumo? Então, se eu não quiser superestocar, vamos supor que ele demora 1 mês para me entregar. Então, eu teria que fazer um novo pedido quando o meu estoque chegasse nesse ponto aqui, concorda? Então, este ponto aqui significa o quê? Ponto de pedido. Faço o meu pedido quando o estoque chega aqui, né, já que eu falei que ele demora 1 mês para me entregar. Faço o meu pedido neste momento, o mês está se passando, e quando eu cheguei em 0, ele chegou com a entrega, para durar 2 meses.
Um mês se passou, enquanto ao final dos primeiros 30 dias faço um novo pedido, demoram mais 30 dias para ele me entregar. Cheguei no 0, é o dia que ele me entrega. Nesse dia que ele me entrega, voltei meu estoque ao máximo, passam mais 30 dias, faço um novo pedido. Novos 30 dias se passam, ele me entrega quando estiver zerado, voltei novamente. Por isso o dente de serra. Então, aqui, este gráfico em especial, ele mostra uma situação sem desvios, né, sem problemas. Mas aí eu pergunto, é um gráfico de risco ou não? Se o caminhão quebra, se esse fornecedor atrasa por qualquer razão, se ele vem a, de repente, fechar os seus negócios, vir a falir num período além dos, já dentro do segundo bloco de 30 dias, estou na mão. Então, quer dizer, eu vou ter que procurar outro fornecedor rapidamente. De repente, esse outro fornecedor não faz nos mesmos preços, nas mesmas condições que o fornecedor anterior me prometia. Então, que forma eu tenho para poder me resguardar, para não ficar na mão? Eu teria que criar o quê? Estoque de segurança. Então, aí nasce um novo desenho de gráfico dente de serra, que agora é o gráfico dente de serra de segurança.